Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso devocional, alimentar da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, né? Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados tomando conta de Pedro, né? E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Claro, julgá-lo, né? E depois condená-lo à morte. Então, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Preste atenção. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo lá na cadeia, lá na prisão, entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele a Pedro. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E assim fez Pedro. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este abriu por si mesmo. É muito poder, né? Este abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Veja bem, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E bateu Pedro à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Olha só, eles estavam orando e não estavam acreditando que Pedro tinha sido liberto. Que coisa, né? Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Aqueles que estavam orando, quando viu ele, assustaram. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, né? Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto
ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Os guardas morreram. Os guardas que estavam guardando Pedro morreram. E Pedro saiu. Sabe que, deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento em que os apóstolos foram revestidos com o Espírito Santo, no dia, né, de Pentecostes, que veio, que desceu o poder de Deus sobre a vida deles mudaram assim, por completo. Eles ficaram, sabe, assim, movidos de uma tal forma, de uma força tão grande, de um poder tão grande, eles tomaram posse, sabe, daquele poder, daquele revestimento que veio sobre eles. E então eles avançaram na obra de Deus, sem temer nada. Não temeram a morte, não temeram nada. Isso significa que eles passaram a crer que o Senhor podia fazer muito mais do que eles pediam ou necessitavam. A gente vai encontrar Paulo e Silas na prisão, orando e cantando, e Deus mandou um terremoto, não é? Nós lemos isso uns capítulos atrás. Um terremoto que abalou a cadeia ali. Tá. E agora, outro apóstolo, apóstolo Pedro, preso. E justamente, simplesmente por curar, simplesmente por propagar o Evangelho, propagar sobre o Messias, né? Sobre Cristo, sobre Jesus, enfim, sabe? Houve uma grande perseguição. E aí lançaram ele lá, na prisão, para que no outro dia tivesse o julgamento dele, para que eles então o levassem à morte também. Porque Pedro era muito aceito no meio da população. Então ele tinha que se submeter a um julgamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja estava em oração na casa de Maria. A igreja estava orando. Provavelmente eles estavam orando para Deus dar o livramento dele no julgamento. Dar o livramento a Pedro lá no julgamento. Onde haveria esse julgamento no outro dia, através de Herodes. A maior covardia, a coisa... Eles adoravam comprar as pessoas para ir contra, né? Isso acontece até nos dias de hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja orava para livrar ele no julgamento. Mas a palavra de Deus diz que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou necessitamos. Em vez de Deus livrar ele do julgamento, não livrou só do julgamento, ou só no julgamento. Uma coisa é livrar do julgamento, outra coisa é livrar no julgamento. Ele não participou do julgamento, lá no julgamento. Então, o Senhor livrou ele do julgamento e livrou ele da cela. E o anjo do Senhor apareceu ali para ele, as algemas arrebentaram, os soldados dormiram, sabe? As cadeias, as portas abriram. E Pedro, quando viu, estava lá na rua, ele achou que era um sonho, achou que era uma visão, mas não. Quando ele viu que era real, o anjo desapareceu e ele estava livre. Aí ele foi lá para a casa de Maria. E aí então, foi o que aconteceu, né? Que nós lemos aqui, que eles ficaram abismados com o milagre que o Senhor fez. Aqui, que possa haver essa ousadia em nós, todos nós, e cremos piamente que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou necessitamos. Deus espera isso de nós, tá bom? Deus abençoe a você e a sua família grandemente, em nome de Jesus. Amém.